Você sabia que o jogo God of War Egito, como o próximo da franquia, não é apenas uma aposta vazia? A história do Kratos no Egito não só já aconteceu, como é oficial, é canônico. Dito isso, trago pra vocês tudo sobre o possível jogo God of War Egito. E quando eu falo tudo, eu quero dizer que esse vídeo basta pra você entender essa história de uma vez por todas. Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Galera, agora que o Kratos encerrou a sua jornada na mitologia nórdica com a chegada do Ragnarok, a principal aposta dos fãs é que o próximo jogo vai se passar na mitologia egípcia. Muita gente nem entende esse papo de Kratos no Egito, como é que seria isso? A real é que essa história já até aconteceu, é oficial canônico, via quadrinhos, 4 edições de God of War Fallen God. A história se passa diretamente após os acontecimentos de God of War 3, aquele game que o Kratos se vinga do Olimpo inteiro. E eu não tô aqui pra falar cada detalhe dessa história. É claro que eu vou resumir, só pra gente ter um norte do que aconteceria, e a gente vai falar do jogo em si, do lançamento, como é que seria essa produção, quando, como. A história de Fallen God é uma grande viagem do Kratos, onde ele passa pelo Egito, conhece um velhote, conhece um macaco que a toda hora fica lembrando ele de seguir o seu destino, de aceitar o destino. E aí a gente descobre que o destino do Kratos ali era salvar um grupo de pessoas de um crocodilo gigante, e como se não bastasse, de um hipopótamo também. No fim, o velhote diz que, por enquanto, a jornada do Kratos se encerrou por ali. Guardem esse por enquanto, galera. Parece uma história simples, né? Mas agora vem o plot com a legenda dos personagens. O velho deve ser Thoth, deus egípcio da sabedoria e do conhecimento. O macaco pode ser o deus egípcio Babi. O crocodilo, o deus Sobek. E por fim, o hipopótamo, Atueres. Sim, galera, todos esses personagens são deuses egípcios. Ou seja, o Kratos sendo amigo de alguns deuses de certa mitologia e também matando outros deuses dessa mesma mitologia. A história se repete, galera. O fantasma de Esparta não consegue fugir do seu destino, o deus da guerra, o matador de deuses. Aonde o cara passa, isso acontece com ele. Lá no futuro isso vai acontecer também, na mitologia nórdica, né? Impressionante. Por mais que Fallen God tenha sido curto, isso adaptado num game dá o que falar, galera. Tem como adaptar uma boa história num jogo dessa jornada em Fallen God. Lembrando que eu resumi muita coisa aqui também pra vocês. O próprio Kratos diz que matar um deus tem consequências, e é justamente isso que ele faz quando passa pelo Egito. Você acha que vai ficar impune, não vai acontecer nada demais? Matar um deus tem consequências, não necessariamente para quem matou em si, e sim o que a morte de um deus pode acarretar como um todo. Não só problema pro Kratos, isso pode afetar o Egito, galera. Sei lá, desastres naturais, um desequilíbrio no mundo espiritual, material, entende? Isso pode rolar. Fallen God se passa após os acontecimentos de God of War 3, mas antes do Kratos chegar na mitologia nórdica. Então uma grandíssima aposta dos fãs é que God of War Egito seja um prequel, que seria um lançamento que conta uma história que aconteceu antes do último lançamento, coisa que a franquia God of War até mesmo já fez, né, galera? Tô falando de God of War Ascension, que é o 7º lançamento da franquia, porém cronologicamente o primeiro jogo. E a Santa Mônica poderia repetir isso aí com Fallen God, contando essa história do período que o Kratos passou no Egito, lembrando que é o Kratos pós bem recente God of War 3. Então ele tá como? Cheio de ódio, brabíssimo, Kratos raiz. Na verdade ele tá num processo de se livrar das lâminas do caos, de meio que abandonar esse passado dele, mas a gente sabe que ele falha e muito nisso, né? Uma hora ou outra o deus da guerra Kratos volta à tona com força total, e esse é um momento perfeito pra isso. Na real o Kratos nesse momento ainda nem amadureceu como guerreiro, coisa que acontece com ele desde o início de God of War 2018, o cara tá mudado. Em outras palavras, seria uma oportunidade perfeita pra quem curte mais o Kratos das antigas jogar e ter essa nostalgia de novo. Só que existe uma outra possibilidade também, que é God of War Egito se passar pós God of War Ragnarok. Só precisaria ter uma boa justificativa pra tirar o Kratos da mitologia nórdica e levar pro Egito de novo. Nesse caso, Fallen God poderia ser contado via flashbacks, histórias contadas pelos personagens, e o jogo God of War Egito em si é uma nova história que a gente ainda não conhece, do Kratos resolvendo os problemas causados por ele mesmo em Fallen God quando ele matou os deuses crocodilo e hipopótamo. Essa é uma boa opção, porque é uma história nova e é o Kratos tendo que lidar com algo que ele mesmo plantou, ele mesmo causou lá no passado. Seria muito legal o game ser feito desse jeito, porque é uma nova história, a gente nem sabe o que esperar. Mas eu vou além e trago a mais ousada / minha preferida aposta pra esse game. God of War sempre foi uma franquia que gostou de resolver os problemas de um jogo em outro. God of War 1, 2 e 3 é a prova, por exemplo. Tudo começa no 1 e se resolve lá no terceiro. O próprio God of War Ragnarok é a conclusão de tudo que começou
começou acontecendo lá no God of War 2018. Partindo desse princípio, vamos repetir isso aí de novo, Santa Mônica. A gente faz um game prequel de God of War, ou seja, conta ali a história de Fallen God lá, Kratos das antigas, antes de chegar na mitologia nórdica. E aí no finalzinho desse game, coloca uma cena do Kratos de hoje, na mitologia nórdica, indo até o Egito, hypando todo mundo pro próximo game que vai resolver essa saga do Egito. E então no segundo jogo, o Kratos vai até lá resolver os problemas que de repente ele mesmo causou, matando aqueles outros dois deuses. E não só por isso também, lembra do velhote? Ele disse que por enquanto sua missão foi concluída aqui, Kratos, lá em Fallen God. Ou seja, o Egito poderia precisar do Kratos num futuro, entende? O velhote sabia de alguma coisa que a gente não tava sabendo. Entende como que tudo funciona perfeitamente, galera? Dois jogos encerrando um arco ali de Egito, conta o passado, o futuro, resolvendo os problemas do passado, Kratos das antigas, brabíssimo, e traz também o Kratos mais maduro, pai, no último jogo. Basicamente, essas são as três grandes apostas que nós temos para God of War Egito. Percebe como que faz muito sentido pegar uma história já existente do Kratos em quadrinhos e jogar isso pro game? Dá pra fazer. Vendo por cima, o Kratos derrotou um hipopótamo e um crocodilo lá, um jacaré. Mas no final das contas eram deuses egípcios, galera. Tem o velhote que falou que o Kratos foi de grande ajuda, mas vai precisar dele de novo. Tem muita ponta solta aí no arco egípcio pra ser resolvida em God of War. E por que não com o próximo jogo da franquia se passando por lá? 2 ainda, ia ser muito legal. Pelo menos eu acho que ia ficar muito massa e gostaria muito que esse fosse o próximo passo da Santa Mônica com a franquia. Deixe sua opinião aqui embaixo, como você acha que isso poderia melhorar, né? O que você tem a agregar em God of War Egito, se você sabia de tudo isso. Como eu comentei, muita gente nem faz ideia do Kratos do Egito e de todas essas possibilidades que a Santa Mônica tem na mão. Agora ficou muito mais claro como que é uma baita ideia boa, né? E não é só uma teoria doida da galera, né? Aproveite e diz aí se um jogo basta ou se você acha mais legal 2 pra resolver a mitologia egípcia. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais!